Ainda bem que tem o Lula, né? Imagina se não tivesse, né? Porque É. às vezes querem transformar num problema aquilo que é uma solução, né? Que é a liderança, a experiência, a capacidade e a base social e eleitoral que o lulismo, o Lula tem, além da força do PT como partido político. Com todos os problemas que o PT enfrentou, o PT tem uma militância extraordinária por todo o Brasil e tem mais não petistas militantes, quer dizer, que não é filiado, do que militantes petistas. Isso eu É, vejo, porque vocês sabem, eu ando, eu viajo. Eu acabei de voltar de Santo André para fazer uma palestra para sindicalistas e vou a Diadema. Eu não paro, certo? Eu ando pelo Brasil, ando pelo estado de São Paulo e vejo como é. admirável. Primeiro isso. A sua Primeiro isso. Primeiro isso. O Lula é o candidato, certo? É quem tem condições de garantir a democracia e dar continuidade a uma série de reformas que nós queremos fazer no país. É verdade que nós queremos fazer uma reforma estrutural no país, mas para isso nós precisamos ter pelo menos 200 deputados e 30 senadores. Então é um desafio para o PT, para o PDT, para o PSB, para o PV, para o PCdoB, para o PSOL e para a rede. É um desafio. E para setores do MDB, de outros partidos que comungam com um projeto de soberania nacional, um projeto de soberania nacional, um projeto que garanta as conquistas sociais. Porque toda a dinâmica, não no resto do mundo, porque o resto do mundo hoje é o neodesenvolvimentismo. Se você olhar a política do Biden e do Trump, se nós for aplicar aqui no Brasil, vão dizer que é o neodesenvolvimentismo do professor Brás Pereira. Se você olhar o que a Europa está fazendo, acabou de lançar agora um plano DAG de 800 bilhões de euros, está fazendo um plano de habitação subsidiada, subsidiou alimentação e energia esses anos todos com renúncia fiscal, com subsídios, e cada país está cuidando de ter autonomia financeira, tecnológica e capacidade de defesa. É o que nós temos que fazer no Brasil. O Lula, certo, tem base política eleitoral, tem forças partidárias capazes de levar no segundo turno. A disputa do segundo turno depende de quem será o candidato e como é que vai estar a direita e a extrema-direita. Bolsonaro estará inelegível, ele sairá para o Tarcísio ser candidato a partir de março do ano que vem, ele ficará até agosto, o Tarcísio não será. Mas quem será o candidato? O Caiado, o Zema, o Júnior, o Eduardo Leite? Veja bem que é um quadro onde a tendência é nós ganharmos a eleição. Agora, a eleição depende do governo esse ano, o ano que vem, da situação mundial, da capacidade do PT de fazer as mudanças que o partido precisa fazer, e também dos outros partidos, que todos estão enfrentando muitas dificuldades. O PDT e o PSB perderam a metade dos deputados na última eleição. Certo? O PV e a Rede são partidos mais de liderança simbólica, de uma bandeira simbólica, que é uma real estrutura partidária, um real peso parlamentar. Né? E temos o PSOL, que é um partido já de dimensão média. Então, nós temos que enfrentar esses desafios. Mas eu vejo e defendo que o Lula seja nosso candidato, que nós façamos uma aliança mais ampla que a da centro-esquerda. E que vai acontecer, como aconteceu outras vezes, que muitos diretórios do PSB, do União Brasil, do Republicano, do MDB, vão acabar apoiando o Lula no primeiro turno e talvez só no segundo um ou outro partido assuma a candidatura dele. Isso depende muito também se o governo vai ser capaz. O Lula fez uma reunião ministerial, tudo indica que fará algumas mudanças no Ministério, está procurando reorientar o governo, identificou uma série de problemas que já são públicos, que nós estamos enfrentando, entendeu? Desafios que o governo enfrenta. Eu até escrevi um artigo na Ilustríssima sobre isso, né? Então, também o governo tem que pegar esse terceiro ano para já preparar o país para 26, então, ou seja, mudar para cumprir esse terceiro ano de mandato. Espero que o presidente faça as mudanças, que eu acho que é uma expectativa de todos aqueles que o apoiam, não só as lideranças, mas também a militância, mas também a própria base social dele está no eleitoral para a expectativa que o governo faça uma reorientação. Zé, você imaginava que no aniversário de 45 anos do PT, o PSDB estaria dando adeus à política, quer dizer, estaria desaparecendo do cenário político e se fundindo com outros partidos? É mais difícil para o PT enfrentar essa extrema-direita ou enfrentar o PSDB em vários momentos da história do país recente? Não, o nosso enfrentamento com o PSDB era natural, porque havia divergências de como conduzir o país, à medida que o social-liberalismo se tornou hegemônico no PSDB, e não a democracia cristã ou a social-democracia. E nós tínhamos uma perspectiva que não era essa, né, do neoliberalismo, apesar que ele teve nuances, né, do governo, pela própria composição do PSDB, muitas vezes reformistas. A extrema-direita é autoritária, quer impor uma ditadura no Brasil. Aliás, é uma cinte, quase uma traição nacional, que os bolsonaristas, particularmente seus filhos, os três, ficam defendendo que o Trump os apoie para fazer no Brasil, porque ele está fazendo nos Estados Unidos. Entendeu? Amanhã o Trump diz que a Amazônia é dos Estados Unidos, eu quero ver como é que os bolsonaristas vão ficar. Entendeu? Porque esse comportamento dos bolsonaristas, de certa maneira, do Hugo Mota, presidente da Câmara, de certa maneira, dar sinal amarelo para Anistia e dizer que não houve uma tentativa de golpe no Brasil, sabe? É quase que uma infâmia. Né? Então, nós temos que prestar atenção nesse cenário político, daí a necessidade, certo, de nós
trazermos para a realidade uma frente ampla que elegeu o Lula. Eu já falei isso, precisava ter uma sede, ter lideranças, ter declarações de apoio ao governo, ter chamadas de mobilização, tanto uma frente de esquerda como uma frente ampla, porque nós precisamos envolver aqueles que apoiaram o Lula, que evitaram que o Bolsonaro se elegesse, envolvê-los na luta política, envolvê-los, inclusive, na atuação do governo. Senão começa a criar uma desesperança ou uma certa perplexidade do que realmente nós estamos querendo fazer, entendeu? Porque o PT sozinho não vencerá essa eleição e nem mudará o Brasil sozinho.